Olá a todos, vamos para mais uma pílula de subversão das nossas jornadas fora da série Subversões da seção São Paulo da Escola Brasileira de Psicanálise. Está conosco Heloísa Caldas, AME da EBP e da AMP, atualmente presidente da Escola Brasileira de Psicanálise e professora do programa de pós-graduação em psicanálise da UERJ. Heloísa, em primeiro lugar, queria te agradecer por topar participar das nossas pílulas de subversão. Muito obrigada e seja muito bem-vinda. A minha pergunta, para eu fazer a minha pergunta, eu parti de duas frases que eu retirei de um artigo seu, publicado em 2018, chamado A Clínica Psicanalítica na Rua Diante da Violência e Segregação, publicado na revista Subjetividades. As duas frases são as seguintes: qual será o alcance da psicanálise face ao real da violência que comparece nas ruas de forma tão radicalmente segregada? E poderá a psicanálise abrir sulcos e giros no discurso vigente de forma a construir lugares para a singularidade do caso a caso na política de uma cidade? Então, a partir dessas duas frases, eu pergunto: a psicanálise teria um lugar de subversão neste contexto? Bem, eu queria agradecer, Daniela, esse convite a participar dessas pílulas de subversão. Primeiro eu queria situar esse artigo do qual você tirou essas questões. Ele é um artigo que eu escrevi em coautoria com uma doutoranda. O nome dela é Clarice Boechat. Ela é participante da Escola Brasileira de Psicanálise na seção Rio, muito ativa, muito criativa, e esse trabalho de uma escuta com a população de rua é um trabalho que ela desbrava, né? E juntas nós produzimos esse texto, apostando justamente na possibilidade de encarar esse desafio, né, da prática da psicanálise com essa população, que é estruturalmente segregada e silenciada. Né? É uma população que, digamos, não participa da engrenagem, não se inscreve no capitalismo que move o nosso sistema, a não ser na condição de resto. Né? Ou seja, uma população que nós podemos dizer que ela não tem uma vida social, eles não são citadinos, não são cidadãos. Né? E justamente a subversão é trabalhar com eles esperando outra coisa que não o seu silêncio, o seu estar ali em condições precaríssimas, né? Quer dizer, não é. Nós poderíamos pensar que é uma subversão dessa ordem social, porque nós oferecemos a eles uma escuta, né? Mas essa não é exatamente a subversão específica da psicanálise, né? Porque quando você faz assistência social, você também procura saber o que as pessoas precisam, o que elas gostariam, e você também tem uma série de concepções a priori do que elas podem precisar, do que seria uma vida mais digna para lhes oferecer. Isso é muito frequente nos programas de assistência social de todas as prefeituras, em todas as cidades. Por vezes, eles são mais tolerantes e permitem mais que se fique na rua. Por vezes, eles arrancam as pessoas da rua em nome de lhes dar um abrigo, melhores condições. E, surpreendentemente, com muita frequência, alguns voltam, um número grande volta. Quer dizer, mostrando que há ali alguma outra coisa que a assistência social, por melhor que seja, não alcança. A psicanálise já não parte do ponto da assistência social, né? E justamente ela promove uma subversão porque é uma escuta
Como Lacan diz, ele diz em Subversão do Sujeito, né? Ele diz assim, que trata-se do sujeito que não deve saber o que faz. Uhum. Né? Quer dizer, você então vai escutar um sujeito que não sabe, que a priori, a princípio, ele não sabe o que acontece, nem mesmo o que ele faz, por que faz, como faz, né? Mas que ele pode, ao falar, justamente porque não sabe, ele pode vir a dizer coisas e algo novo e organizar algum saber, né? Sobre aquilo que lhe acontece. Uhum. Essa subversão, ela é a subversão de princípio da psicanálise, né? O Lacan aponta também, né, em Subversão do Sujeito, né, que foi a subversão que Freud promoveu quando ele deu voz às histéricas. Uhum. Né? Ou seja, não diz respeito especificamente a esse contexto, não é? Não diz respeito especificamente a esse contexto. Aliás, a psicanálise ela vai sempre para todos os lugares onde a gente quer que ela seja praticada, ela vai com seus princípios. E são sempre poucos e que devem ser seguidos à risca, né? Sob pena da gente perder o novo, o subversivo da psicanálise. Né? Mas tem uma homologia, porque as histéricas elas eram objeto de estudo da medicina. Né? E não atendiam ao saber médico que vinha posto para elas. Daí elas serem consideradas como mentirosas. O que o Freud, então, faz? Ele promove, ele dá voz a essas histéricas, né? E, com isso, ele promove um lugar de fala para as histéricas. Um lugar onde elas podem falar da sua experiência com aquilo que acontece com elas. Que nem elas sabem o que é, mas elas vão vertendo ali, vão falando. Quer dizer, Freud abre um lugar de escuta e promove um lugar de fala. Tá? Então, e aí, vejam, é outra frase que eu também colhi do Subversão do Sujeito. É um ponto onde Lacan diz assim, a verdade não é outra coisa senão o saber que só pode se aprender ao pôr em ação a ignorância. Então, esse trabalho que a Clarice desenvolve na rua é muito interessante por isso, porque ela chega e diz assim, o que você quer falar, o que você quer que eu escreva para você. É um pouco até inspirado, né, naquele filme com aquela atriz, caramba, esqueci agora. Nossa grande atriz, Montenegro, como é que é o nome Fernanda dela? Montenegro. Fernanda Montenegro. Uhum. Fernanda. E Uhum. que ela escrevia cartas, Sim. etc. Então, o trabalho começou assim. Depois tem várias modalidades de oferecer essa escuta, mas elas oferecem também para que, se a pessoa quer que algo se escreva. Escreve-se histórias. E deixam aquela escrita com as pessoas que produziram a fala que elas registraram, né? E o que elas descobrem? Que quando elas voltam, aquelas pessoas querem novamente falar com elas, querem levar aquele papel se ainda não levaram. Enfim, tem alguma coisa que acontece ali em torno de permitir um movimento de sujeito, de sair da condição de puro resto, de puro objeto, de pura coisa. Né? Sim. Porque a gente também tem que ver a palavra subverter. Quando a gente vai ao dicionário, a gente encontra sinônimos como revoltar, como revolução. Isso no senso Transgressão. comum, transgressão, enfim.
alguma coisa que quebra a ordem, né? Uhum. Mas se a gente parar para olhar em subverter, a gente encontra esse prefixo sub, né? Que é o que vem de baixo para cima. Quer dizer, é completamente diferente do olhar superior do mestre, né? do discurso da ciência, que vai tomar seu objeto de estudo, né? Como abaixo. Não, a subversão é o de baixo sobe, né? E verter é um verbo que diz respeito aos líquidos, não aos sólidos. Uhum. Eu achei isso bem interessante, porque a subversão é isso, quer dizer, é da condição da experiência que se está vivendo e não se sabe muito bem o que, por quê, como. Porque, veja, ninguém vai parar na rua porque sabe como não ir parar na rua. Uhum. Sim. Se soubesse, não estava lá. Uhum. Né? Tem alguma coisa ali que não funcionou, que não operou, que não organizou, que não permitiu, que, enfim, tem uma posição que toma o corpo daquele sujeito. Uhum. Né? Ele não está num domínio assim, digamos, adequado daqueles que dizem que eu tenho o meu corpo, como nós aqui sentadas, enfim, que temos o corpo e temos a tecnologia, temos isso e aquilo, enfim. Não, ele é muito mais tragado pelas condições assim da cidade, pela precariedade dele mesmo, de poder não estar ali, ele tá ali à mercê. Uhum. Então, é alguma coisa mais líquida, entendeu? É Uhum. uma coisa menos solidamente organizada através do material significante. O material Perfeito. significante é precário, é Uhum. um fluxo, né? É muito mais. Então, tem também essa subversão que é a partir de falar dessa experiência, de contar sua história, né? Ele vai se assenhorando do seu corpo, vai se assenhorando do seu passado, vai se revendo, vai se organizando um pouco, e alguma coisa desse gozo vai, enfim, vertendo, vai se transpondo pelas palavras. Uhum. Se a gente passar para um Lacan assim do seminário 17, quando a gente encontra lá o discurso da histérica, do lado esquerdo, onde a gente tem o agente, está o S barrado, né? E embaixo dele, no lugar da verdade, a gente tem o objeto. Então, o lugar de fala é desse lugar de fala, onde o que é do objeto de gozo se transpõe para esse que não sabe muito bem nem o que está falando sobre si. Uhum. Perfeito. Isso se contrapõe ao lugar de escuta que o analista tem que ocupar. Se a gente vai para o discurso do analista, a gente encontra nesses mesmos lugares do agente, a gente encontra o analista como o objeto da escuta, porque quando você escuta, você é objeto, você recebe. Uhum. Claro que a gente poderia dizer 4 milhões de outras coisas. Eu estou pegando um viés, né? Da posição de objeto do analista. Não se reduz a isso. Mas tem que pensar lá na fantasia, etc. Mas, enfim, minimamente, você, quando escuta, é objeto de algo que lhe chega ao ouvido. Né? E, no lugar da verdade, tem essa produção de saber, tem esse S2. Então, esses dois lugares, o lugar de escuta e o lugar de fala, eles vão juntos. Só pode haver um lugar de fala se houver um lugar de escuta. Né? Estou usando até expressões muito, muito atuais, muito correntes, muito da política, dos Sim. grupos que se organizam, enfim, para questionar seus direitos, etc.
Mas a gente pode transpor isso para o nosso discurso psicanalítico e pensar que não é sem um sujeito dividido, não é sem um objeto que a gente promove tanto uma fala como uma escuta que possa verter o gozo, não todo, obviamente, ninguém diz o gozo todo, mas algo do gozo pode se verter ali pelas palavras e pode se transformar, pode se, enfim, organizar de outra maneira, né? Essa é uma aposta. Sim. Você pergunta, você acha que tem alcance? Você acha que tem giros? Tem. Muito sutis. Nada fantástico, incrível, maravilhoso, como se quer no mundo capitalista, que tudo opere muito bem. Nós sabemos que com a psicanálise a gente lida com fracasso e a gente tem pequeníssimos ganhos. Mas a gente oferece alguma coisa que permite aquele sujeito, por algum momento, e depois ele fica com os efeitos disso, ele ser alguém que pode falar sobre a sua experiência, tocar nesse ponto inefável, né? Talvez vir a se perguntar, talvez voltar. Alguns nunca voltam, alguns voltam, alguns esperam que elas apareçam ali novamente. Alguns querem os escritos, outros não querem, outros... Enfim, tem uma série de singularidades, né, que surgem, mas é o que, enfim, a subversão freudiana nos ensinou. Isso trata do gozo. Que não quer dizer exatamente que cura, no sentido português da palavra, né? Mas dá um tratamento ao gozo em excesso, a esse silêncio do real, enfim, humaniza principalmente, né? Perfeito. Não sei se eu respondi a sua pergunta, mas enfim, era isso que eu ótima tinha para te resposta, trazer. uma contribuição excelente para as nossas pílulas de subversão. Eu te agradeço muitíssimo. E, enfim, isso vai fazer parte das nossas redes sociais e tenho certeza que vai movimentar muito as nossas jornadas. Muito obrigada, Ilô. Eu que agradeço e agradeço a Clarice Boechat, que me ajudou com muita coisa, me ensinou muito sobre isso quando trabalhamos esse artigo e estamos trabalhando a tese dela. Ótimo, obrigada, Clarice. Tchau, Ilô, obrigada.